Salve, Studianers! Eu, professor Filipe, aqui no Estúdios Paulista com ela, a da Biologia, aí, o esqueleto galera? mais lindo, professora Lari. Tudo bem, gente? Tá, Qual é a melhor técnica de aprendizagem, gente? Resolução de exercício, porque é assim que a gente erra e é assim que a gente aprende. Boa. Né? Então, eu acho que a gente pode começar, dar uma olhadinha nas questões? Exatamente, né? E eu aí... vou aprender química. Eu sempre gostei de química. Então estamos aqui para trocar figurinha. Biologia necessita de química, caso vocês não saibam, medicina precisa de química. E falou de bioquímica, falou de biologia. A biologia tá no rolo, tá? Então hoje eu vou aprender química. Porque faz um tempo que eu já não vejo, então eu vou retomar meus conhecimentos aqui de química. Marca, não faça só regra de 3, hein? Fala sério. Isso aí, galera. Então bora lá. Vamos lá, vamos que vamos. Lendo a questão? Vamos que vamos. Então, pessoal, pode projetar pra gente, por favor? Boa produção, boa, isso aí, ó. A leitura da primeira questão é um tema que, na verdade, pensando não só como um tema que deixa muito a desejar com dúvidas, porque a gente deixa muito esse tema de lado, acha que ele é muito fácil e deixa ele aí só pro final, mas é um tema que, se a gente fosse conversar de Enem, é o top do tema do Enem, é um dos grandes assuntos de Enem e, para variar, ele acaba refletindo em outros grandes vestibulares. Tá aí uma questão de Unicamp para mostrar isso pra gente. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa questão com separação de misturas, né? Vamos dar uma lida rápida nela, ó lá. O purificador de água PIGTM, anteriormente conhecido como PUR, é um pacote único de pó que usa as mesmas técnicas, princípios e produtos químicos usados no tratamento de água numa estação convencional. Um sachê do produto trata, em 30 minutos de ação, 10 litros de água, sendo que a água tratada contém cloro livre de resíduos, o qual serve para proteger a água contra a recontaminação. A tecnologia PGETM, né, de purificação de água em ação, é mostrada na figurinha. Então aí, para quem não conhece, é um sachê, na verdade, desenvolvido aí por uma empresa, a Procter já desenvolveu, e outras empresas também, para purificar, na verdade, a água em locais que não têm grande acesso aí a saneamento básico ou às estações de tratamento, em que você, com um simples sachê, consegue limpar aí grandes volumes de água, tá? Então, por exemplo, há firmas aí que vendem esse sachê e que um simples sachêzinho desse limpa aí, em média, aí deixa a água meramente potável aí 5 litros de água. Então é bem legal, é uma técnica bem interessante que usa as principais sacadas de uma estação de tratamento. Quer dizer, é como se você no mini sachê tivesse uma mini estação de tratamento de água ali que conseguisse tratar água para nós. E aí essa figurinha da Unicamp mostra, na verdade, né, o procedimento. Então ele joga lá o sachê na água, dá uma limpada nela, né, dá uma agitada, aliás, nela, e aí meio que por mágica, que não é mágica, a água vai meio que clareando, né, vai clarificando, como a gente chama, na verdade, na estação de tratamento, até a figurinha F aí. E aí, na sequência, ele vem. O pacote contém hipoclorito de cálcio, permanganato de potássio e sulfato de ferro 3, poliacrilamida aniônica de alto peso molecular e argila bentonítica. Eita. Levando em conta as informações dadas, pode-se concluir que o produto é capaz de tratar a água porque ele contém que tipo de agente ou que tipos de agentes. E aí, acho muito legal, e esse tema, inclusive, a Lari aí pode também comentar, é um tema da biologia. Volta pra gente aqui, produção, rapidinho, pra gente trocar uma ideia. É um tema, na verdade, que tem a ver não só com separação de misturas, mas tem a ver com um tema que cai muito em prova da ciência da natureza. A Lari já deve ter tido aí vários contatos em questões do Enem, principalmente, voltadas para tratamento de água, para tratamento, na verdade, de esgoto e as suas consequências, na verdade, para tratamento principalmente de corpos de água. Então é legal, quando a gente lê uma questão dessa, na verdade, buscar na nossa mente primeiro os principais pontos do tratamento de água. Então vamos, na verdade, fazer um resumo breve, só para a gente, na verdade, ver o que a gente acessaria na nossa mente para resolver a questão, né? Lari, algum ponto aí para comentar, que você queira comentar da biologia aí, ó? Essa parte, né, de tratamento de esgoto entra muito dentro da parte de preservação. Né? Então, que é um dos temas muito frequentes dentro de Unicamp, FUVEST, Enem, Unesp. Essas grandes universidades, elas trazem como carro-chefe da biologia a ecologia. Então, nós estamos passando por um ano de mudanças climáticas, problemas ambientais, efeito estufa, lixão, lixo é um problema nosso, esgoto é um problema. Então, realmente, esse tipo de questão é uma questão que tem muita chance de aparecer dentro das provas, já que a gente está num ano bem atípico e, na verdade, esperado essas mudanças climáticas. Então,
Lembra que biologia, quando se trata de biologia nas grandes universidades, o carro-chefe ali sempre é ecologia ligado à preservação do ambiente e problemas ambientais. Boa, bem legal, ou seja, realmente corrobora, né? É um assunto que tem chance de cair. Então vamos lá ali para frente e aí vamos dar um open mind, aí vamos dar uma resumida básica sobre tratamento de água. Se esse assunto tem a ver e a biologia já tá falando, tem chance sim porque permeia várias áreas nossas, então demorou. Nada mais justo da gente fazer aí um resumo básico para liquidar a questão. Então bora lá na frente, produção, vamos aqui comigo? Ó lá. Vamos agora, cortando para cá, fazer, na verdade, uma introdução desse assunto primeiro, pegando os principais pontos daquilo que a gente chama de tratamento de água. Então, que pontos, na verdade, do tratamento de água que são centrais e que são aí, assim, fundamentais, que a gente, ao lembrar, já consegue aí matar a questão, ou que pelo menos ajudariam a gente, né? Seriam, na verdade, um arcabouço aí do nosso raciocínio para resolver a questão. Primeiro é legal lembrar das principais partes ou etapas, né, do tratamento. Eu quero aqui que você pense numa água, ou que a gente vai tratar uma água vinda de um manancial, ou vinda aí de um reservatório, de uma fonte, assim, bem ruim. Normalmente os reservatórios que a gente tem são as grandes represas, né, que na verdade pegam aí a água e armazenam ela aí em qualquer condição, e aí vão tratar essa água até chegar na nossa casa. Não, eu quero que você pense numa água que vem de uma fonte bem ruim. Por exemplo, uma situação hipotética que a gente vai tratar uma água vinda de uma enchente, por exemplo. O que essa água carrega? Essa água carrega, pensando numa enchente, tudo. Corpo, sofá, peixe, pedra grande, tudo. Então a primeira parte do tratamento de água é tirar esses corpos grandes da água. Essa parte do tratamento a gente chama de filtração grosseira. Ou simplesmente filtração, ou a primeira filtração, que vai na verdade eliminar esses corpos grandes. Aí tudo bem, tiramos os corpos grandes, e aí penso que vocês, na verdade, ao falar de filtração grosseira, pensarem numa tela grandona de arame, ou mesmo uma tela grande, justamente para tirar esses corpos maiores da água. A outra sacada é começar a limpar essa água. E aí a gente conhece um produto químico ótimo, Brother, o mesmo que a gente usa inclusive para limpar água de piscina, que a gente usa para começar a matar as bactérias que estão na água. Sim, é ele mesmo, o cloro. Daí começa a nossa primeira parte da resposta. Depois da filtração, faremos uma cloração. E é aqui a grande sacada, na verdade, da adição de cloro nessa água. O que o cloro, na verdade, vai fazer, e as pessoas pensam muito que é o cloro. Sim, ele, o Cl2. As pessoas pensam muito do cloro para matar bactérias, e não é. Na real, quando a gente joga o cloro na água, a gente, na verdade, acaba formando dois produtos químicos super importantes. O HCl, que é o ácido clorídrico, que não vai limpar a água, vai torná-la até bastante ácida, mas não é o grande cara que vai matar as bactérias, mas ele vai acabar formando o cara matador, liquidador de bactéria, o HClO, o ácido hipocloroso. Pera, quer dizer que então é isso, por exemplo, que tira a cor do meu cabelo quando eu tô na piscina, lá muda de cor, me deixa o meu cabelo verde? Não. Na verdade, cada substância aqui na água, quando o cloro é colocado lá, tem uma função. O cloro que, na verdade, tira a cor é esse aqui, ó, é o Cl2. É o que a gente chama de alvejante. A cândida e esses outros carinhas aí, que são responsáveis por tirar a cor, tem a ver com a ação desse cara. Mas a ação bactericida, o cara que vai matar a bactéria, é esse cara aqui. E não é por causa do ácido não, tá? Na verdade, quem vai matar a bactéria, até deixei destacado aqui, é o ClO, é o hipoclorito. Ele, gente, vai acabar matando as bactérias porque ele, na real, o HClO, acaba soltando esse carinha aqui, o destruidor de bactérias. Tá. Agora faz sentido. Quem mata a bactéria é o oxigênio. Isso. Esse oxigênio vai destruir as bactérias. E aí, a Lari pode me corrigir mais tarde, a tal da bactéria anaeróbia, que vai, na verdade, ser destroçada aí pelo oxigênio, que vai sair na forma de oxigênio livre, o nascente, e o HCl acaba aí sendo liberado no processo. E é esse oxigênio, esse é o devastador aí das bactérias. Então, quando a gente voltar na questão da Unicamp, vamos procurar o cara que tem o íon ClO-, o hipoclorito.
ele é o cara que mata a bactéria. E pode notar que os produtos que a gente usa normalmente para fazer limpeza em casa, Cândida, água sanitária, todos eles têm sim o hipoclorito na composição. No caso é hipoclorito de sódio, um sal que na verdade tem esse íon aí. Então beleza, pessoal, jogamos o cloro lá, Felipeira, matamos as bactérias, e agora? Agora a gente vai fazer a limpeza fina dessa água, quer dizer, tirar a sujeira menor. E para isso a gente vai fazer o que a gente chama de limpeza química. A gente vai adicionar produtos químicos nessa água e promover um processo chamado de floculação. A floculação, ela é da palavra a formação de flocos nessa água. E para isso a gente usa duas substâncias químicas que vão formar esses flocos, são flocos brancos grandes, que vão juntar, quer dizer, eles vão agregar a sujeira, ficar pesados e vão descer, quer dizer, vão levar essa sujeira para o fundo de um tanque, junto, na verdade, aí com esses flocos. Esses flocos, gente, aqui na parte de floculação, são formados por duas substâncias químicas que reagem. São elas o hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, e normalmente nas estações é usado o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3. Ah, tá. Esses caras, na verdade, vão ser usados para produzir os flocos. Isso. Às vezes a estação não usa exatamente esses sais, mas a ideia é que esses íons combinados formem precipitados para justamente formar esses flocos, que são precipitados na água, coisas que não dissolvem nela, para juntar sujeira e sim descer num tanque. Inclusive, quando a gente fala em descer, a gente já está aí tocando um pouquinho na separação de misturas. Descer num tanque tem nome, como separação de misturas. É uma decantação. Ah, legal. Então, agora estou percebendo como a água limpa. Peraí, eu tirei a parte, na verdade, sólida grandona, clorei para matar as bactérias, floculei para juntar a sujeira e descer num tanque. Tô aqui na decantação. E como é que eu tiro agora? Vai que ficou uma sujeira ali menor e tal. Aí sim, eu faço essa água passar em filtros. Daí, a parte da filtração. Ah, pera, você falou da água da piscina. Usa isso para limpar a água da piscina? Sim, usa. Que inclusive, se você tiver como, na verdade, ver uma piscina sendo limpa aí no teu prédio, ou mesmo se conhecer aí alguém que tenha piscina em casa, pode notar que quando a gente joga o agente floculante, que é a substância química que vai formar esses flocos, fica um monte de sujeira ali no fundo da piscina. Ali é a sujeira que sofreu, junto com os flocos, a decantação. E aí normalmente a galera passa um aspirador, como se fosse grandão, para tirar justamente essa lama decantada ali do fundo da piscina, ou mesmo faz a água da piscina passar aí nos filtros para tirar alguma outra sujeira que tenha ficado na água. Essa parte, ou até essa parte, falar da água é muito legal, porque a água que sai aqui do sistema de filtração é uma água muito limpa. Se a gente até olhasse ou conseguisse observar imagens dessa água, a gente até se confunde. Muita gente até quando olha a água que sai de um sistema de filtração das estações de tratamento, pensa que essa água aqui é a água que vai para nossa casa. E não é. Os órgãos de saneamento que limpam a nossa água, eles têm medo de mandar essa água para nossa casa, porque ainda sobram algumas bactérias. E aí eles usam uma segunda cloração para ter certeza absoluta que essa água está limpa. Ah, pera, eu já percebi, às vezes eu tomo água, vê um gosto esquisito. Vem, porque às vezes um excesso de cloro dessa segunda cloração acaba sobrando na água. E veja, como o cloro forma ácidos na água, pode acontecer dessa água ficar com sabor. Para a estação de tratamento não dar essa água para a gente, que é uma água meio esquisita da gente beber e consumir, a estação de tratamento faz uma parte aí no tratamento que se chama ajuste de pH. Afinal de contas, a gente lembra que a água tem um pH legal de ter, um pH que é muito característico dela, que é o pH que a gente espera da água a 25 graus, que é a água neutra. Lembrou desse valor? É mesmo. O pH da água certa era para ser 7, é verdade, mas como tinha formado um monte de ácido nela, provavelmente ela não era 7. Ah, da hora, da hora. E finalmente, depois de ajustado o pH e dessa água tá aí cristal pra gente, a estação de tratamento ainda coloca meio que um bônus,
que é uma substância química aqui nessa água que vai salvar a gente aí das cáries. Ah, lembrou do elemento, né? O elemento que previne cáries é o flúor. Daí a fluoretação. O troço que vai, na verdade, ajudar a gente aí a prevenir cárie, justamente também está presente na água a adição de flúor. E aí sim, essa água segue para consumo. Agora, voltando na nossa questão, que a gente vai voltar lá com a Lari e ler ela mais uma vez para liquidar de vez o exercício, perceba que a questão condensou todo esse troço aqui que acontece na estação de tratamento em um sachê desse tamanho. Ué, mas como? Ela, na verdade, meio que separou algumas partes do tratamento. Ela separa, primeiro, se a gente pensar numa água que é própria para beber, legal de consumir, não pode ter bactéria. Então, ela vai liquidar bactérias usando um agente que mate bactérias. Por exemplo, alguém que tenha cloro e que vá soltar esse oxigênio que vai matar as bactérias. Outra, tem que ser uma água, na verdade, límpida. Lembra da imagenzinha que a gente viu? A gente vai voltar a ver de novo? Ah, é. Então ele deve ter usado a decantação para tirar aquela sujeira que dá cor na água. E é por isso que a água ficou um cristal. Por isso que até você falou que a água que sai da filtração, ela é uma água mais límpida. E até a imagem não mostra isso, mas depois se vocês quiserem procurar aí com mais detalhes esse processo do sachê limpando a água, muita gente passa essa água logo depois do sachê e de ficar limpa numa camiseta de algodão. O que essa camiseta de algodão faria? Faria o papel de um filtro. Olha que legal a estação de tratamento inteira condensada num sachê. Bora, produção, vou voltar lá para Lari lá. Lari, estamos chegando aí. Vamos aí. Deixa você descansar a voz um pouco, vou fazer alguns comentários aqui. Realmente, né, quando a gente pensa em fontes aquáticas muito poluídas, a gente tem muita bactéria anaeróbica. Se você tá ligado, você sabe que eutrofização, a última etapa de eutrofização são as bactérias anaeróbicas produzindo vários poluentes. E a presença desse oxigênio leva realmente à morte dessas bactérias, já que elas são anaeróbicas restritivas. Então, elas não são facultativas. Não é, tem oxigênio eu uso, tem oxigênio eu não uso. Na presença de oxigênio, elas realmente vão morrer. Outra coisa interessante é falar sobre o flúor, que é um sal mineral que ele é extremamente importante para o esmalte do dente. O esmalte do dente é um dos tecidos mais mineralizados do nosso corpo, que tem ali magnésio, tem cálcio, tem fosfato. Então, o flúor é muito importante para proteger o esmalte do dente, para ajudar, né, nessa proteção, exatamente porque senão uma bactéria, se fica resto de alimento na boca, a bactéria começa a fermentar, ela começa a produzir ácidos, que podem corroer ali aquele esmalte, chegar na polpa e na raiz. E aí você vai ter um grande problema, uma grande dor de dente. Nossa, dor de dente. Pois é, ela lembrou aí uma coisa bem legal da gente pesquisar, e aí para quem tiver aí mais interesse, quem for da área aí, os mediciner que estão assistindo, os nossos futuros odontos aí, que esse mineral aí do dente que ela cita, a hidroxiapatita, é uma das substâncias que de fato tem um grau de dureza muito grande no nosso organismo e que quando a gente troca justamente uma partezinha dela pelo flúor, como ela citou, a gente forma a fluorapatita, que tem um grau de dureza incrível, que é o que vai realmente proteger aí o dente aí, você chamou aí de esmalte do dente aí. Bem legal, bem legal. Olha, dava pra gente ficar conversando aqui horas aí, né? Mas vamos matar a questão, vamos lá que a questão tá esperando pra ser respondida. Produção, solta aí a questão aí pra gente de novo aí, pra gente olhar a resposta, olha lá. O pacote então do troço contém o hipoclorito de cálcio, olha lá, olha ele aqui, vamos dar uma sublinhada aí pra galera ver. Olha ele aí, ó, o hipoclorito aí, ó, o cara matador de bactéria. E aí, se ele é matador de bactéria, aí ele é antimicrobiano, aí ele vai liquidar bactérias, ó lá. Na sequência, permanganato de potássio. Aí eu não sei o que é isso não. Ah, não sabe? Vamos ver se tem algum outro, então, termo mais legal para o sulfato de ferro. E olha ele aí, ó, o sulfato aí, usado também na floculação. Lembra? A gente usou um outro cara parecido, que era o sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Aliás, a fórmula é igualzinha, só troca o ferro pelo alumínio, ó lá. Ou seja, ele é um cara da floculação, ó o termo aí, ó, que mais se aplica, floculante. E aí, ainda tem um outro carinha que tá aqui, que é a argila, ó lá, poliacrilamida e argila. Professor, desculpa, argila,
Argila, na verdade, é um material muito usado, na verdade, para aderir substâncias, ou que a gente chama, né, de absorver substâncias, né? Ou seja, quando as substâncias grudam. Toma cuidado com a diferença do termo absorver, que é quando a substância penetra uma na outra, né, ela fica ali entranhada na outra, e adsorver, que ela simplesmente gruda e tem a capacidade de soltar, né? Isso, na verdade, acontece muito em filtros, e você deve ter um aí em casa de carvão ativado, ou de carvão ativo, né? A gente usa muito esse filtro, inclusive, se depois você quiser voltar esse vídeo e olhar, naquela segunda etapa ali de cloração que eu comentei, para tirar o excesso do cloro, né? Aonde é que está esse filtro em casa? Eu não tenho. Tem sim. Se você usa aquele filtro lá, aquele bujãozinho que fica na torneira ali, próximo da sua pia, aquele bujãozinho ali tem carvão ativado. E a maioria dos filtros que a gente usa tem esse carvão, justamente para tirar esse excesso do cloro e para evitar esse gosto. Ou seja, ele está usando a argila como se fosse esse carvão, para dissolver, para fazer alguma coisa grudar nela, provavelmente um cloro em excesso ou alguma outra substância que ele queira tirar da água. Então, aqui tem um outro termo que também está salvando a nossa questão. Falar de argila é falar de um cara que é adsorvente. Ah, mas faltou o permanganato, eu não lembro dele não. Ah, vamos falar que o permanganato, ele é um agente, olha quantos oxigênios tem, vários, muito usado em reação orgânica para, ao liberar esse oxigênio, promover processos de oxidação. Daí o termo que ele está usando, ele é um bom agente oxidante. E isso liquidou o exercício. Antimicrobiano, oxidante, floculante e adsorvente é a resposta A. De aprovado. É, isso aí. Grande Lari, mais algum comentário aí que você queira fazer da questão 1? Eu não só ia falar que eu sei o que é oxidante, gente, porque a gente trabalha em bioquímica, oxirredução. Ai, ó, a química aí, na veia. Oxidante é aquele que perde o elétron, oxidou, né? Boa. Reduziu é quando ganha o elétron, reduz, a carga fica negativa. Isso aí. Tá Mas vendo? a gente usa muito na bioquímica e na biologia também, inclusive, deve usar esse termo da oxidação de entrar oxigênio, colocar oxigênio, né? Então o permanganato perde esses oxigênios, daí o termo oxidante, né? Ele força a oxidação a acontecer. Faz todo sentido. Aprendi um monte de coisa, mas acho que eu não consegui absorver muito, gente. Meu olho tá piscando mas aqui, absorveu, grudou. Vamos lá falar de biologia, tá? Química, eu dou uma escorregada, mas acho que biologia eu manjo, galera. Ixi, aí já eu tô escorregando. Aqui. Mas eu vou falar de pH depois. Esse aí dá, esse aí vai. Uma comunidade de equatorianos com nanismo apresenta uma rara síndrome de Laron. Nanismo, só para lembrar, gente, ela é uma herança genética do tipo dominante, né? Que a gente chama de acondroplasia, que é as pessoas que apresentam esse fenótipo. Então, ela tem ali um fenótipo dominante. Então, quem é azão, alguma coisa, já vai ter acondroplasia, azinho não apresenta, né? E lembrando que, além disso, né, trazendo uma informação, a acondroplasia é um alelo letal. Então, ele, em homozigose, azão, leva o indivíduo a óbito. É o que a gente chama de alelo pleiotrópico. Aquele alelo que ele vai influenciar em várias características ao mesmo tempo. Por isso que ele é letal. Então, a acondroplasia é uma característica dominante. Então, quem apresenta, basta ter um azão. Quem não tem é azinho. E, além disso, se é azão, aquele indivíduo não sobrevive, ele vai a óbito, beleza? Porém, a questão, ela não vai focar no nanismo. Ela vai focar nessa síndrome, beleza? Vamos lá então, aqui ó. Também observada em populações judias do Mediterrâneo. Pessoas com essa síndrome carregam uma mutação no gene que determina a produção de uma proteína que compõe o receptor do hormônio de crescimento. Então, vamos só contextualizar. GH, a gente está falando agora da parte hormonal. O GH é produzido por uma glândula chamada de hipófise, que está localizada no sistema nervoso. E esse GH, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da musculatura, dos ossos e do organismo como um todo. Então, por exemplo, assim, o GH antes, que a gente não conseguia produzir em laboratório, era tirado de cérebro pós-morte. Eita! A pessoa morria, eles iam lá e tiravam GH. Hoje a gente consegue produzir GH com a técnica do DNA recombinante, usando bactérias. Bem legal. Que vai falar um pouquinho sobre essa questão também.
O hormônio circula no sangue da pessoa, mas o organismo não reage a ele, o que impede o desenvolvimento pleno de seus corpos. Ou seja, o problema dessa pessoa com essa síndrome é que ela tem um receptor, que é uma proteína de membrana, mas quando o hormônio se liga, esse receptor não tem uma interação com o hormônio, porque ele está mutado, beleza? E a gente vai entender isso, porque a gente tem que lembrar, proteína, como que a gente produz uma proteína? Eu tenho um gene que vai ser transcrito em RNA, esse RNA vai ser traduzido em proteína, e aí eu tenho a produção da minha proteína final. Se o meu DNA está mutado, a minha receita está mutada, quando eu fizer a cópia da receita, que é o RNA, vai estar errado. Quando eu fizer o bolo, dá tudo errado. vai dar tudo errado. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Então o problema não é no hormônio, mas no receptor que ele se liga para ter a sua ação no organismo. Opa, vamos para cá. A mutação responsável pela síndrome, ela compromete o quê? Então a gente já discutiu um pouquinho. Tudo bem isso para vocês, gente? Então não pode esquecer dessa sequência. Eu vou escrever aqui, que eu acho que eu deixei um espacinho, vamos ver. Não, tudo bem. Eu vou pro quadro, não tem problema. Vamos lá, bora lá. Vamos pro quadro, calma aí. E aí eu não ia hoje, mas você vai. Bora lá. Vou ter que apagar aqui. Tudo bem? Vamos lá, produção. Já tiraram print, gente? Tira o print que eu vou apagar. Bem, se você quiser fazer algum comentário, que comentário você quer fazer aí sobre nanismo, sobre genética? Você manja de genética? O único comentário que eu ia falar que proteína é feita de aminoácidos. Aê! Então nós temos aí as proteínas, e para produzir essa proteína a gente precisa entender de biologia. Tá lindo esse quadro, não me matem, gente. É isso aí, é o máximo que eu consegui. Então a gente tem aqui um DNA. E esse DNA, ele vai ser, então, aqui transcrito. Então, vai acontecer uma transcrição. E aí eu tenho a produção do RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele sofre uma tradução. E aí nós produzimos a proteína. E o Felipe falou uma coisa pra cá, né, gente, que olha aqui. É aqui? É aqui. Tô não sabendo mais. O Felipe falou uma coisa muito importante. As proteínas são feitas de aminoácidos. Então, se eu altero, vamos supor aqui, ó. Eu tenho uma sequência T-A-C. Aqui eu vou ter a sequência A-U-G. E aqui eu vou ter o aminoácido metionina. Então, se eu altero a sequência do meu DNA, eu tenho uma mutação do tipo gênica, que altera algum nucleotídeo, o meu RNA vai ser diferente. Como que a gente descobre mesmo o RNA? Lembra que eu falava assim, água tônica, coca gelada? Mas o RNA, ele não tem timina. Eu vou ter que trocar por uracila. T pareia com A pareia com U, C pareia com G. Então, lembrem aí da água tônica, coca gelada, mas para RNA, a gente vai trocar por uracila no lugar do T. Consequentemente, se eu mudo o RNA mensageiro, eu vou mudar a mensagem que vai ser traduzida. Quando o ribossomo for ler esse RNA mensageiro, ele vai ver, então, aqui A, U, G. O que tem que ser levado até ele? A metionina. Se tiver uma outra informação, U, o que vai ser levado vai ser fenilalanina. Um aminoácido completamente diferente. Mas um aminoácido mudar vai fazer diferença? Faz. Porque vamos lembrar que a proteína ela tem ali uma sequência primária. A gente tem aqui uma sequência de aminoácidos e essa proteína começa a se dobrar. Ela forma primeiro um fiozinho de telefone. Acho que vocês nem têm mais essa referência, né, gente? Na minha época era o fiozinho de telefone. E aí ela vai se dobrando até formar aqui uma estrutura espacial. Então, a proteína vai se dobrando e a maneira que ela se dobra depende dos aminoácidos que estão presentes nessa sequência. Então, se eu tenho uma mutação no meu DNA, a minha proteína vai dobrar diferente e ela não tem mais o mesmo papel biológico, que seria a capacidade de executar a função. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho de biologia molecular, a gente volta para a questão. Vamos lá. Boa, bem legal. Aí, ó.
Vamos voltar para essa questão. Então, lembra que o problema, gente, aqui era no receptor que o GH liga, mas não tem ação. A proteína, né, esse receptor de membrana, ele está alterado devido a uma mutação gênica. Então, essa mutação, o que ela vai comprometer? O equilíbrio do pH do meio intracelular? Será que tem alguma coisa a ver? Não. A gente está falando da interação ligante-receptor. A formação de vesículas de secreção. Falou alguma coisa sobre Golgi? Porque vesícula de secreção a gente lembra de Golgi. Não. Polimerização adequada dos aminoácidos. Ah, vai alterar, a polimerização seria um aminoácido ligar no outro. Isso vai ser alterado? Não, a ligação peptídica acontece, né? Agora, a transcrição do RNA mensageiro responsável pela informação da produção da proteína do receptor do hormônio. É isso que vai ser alterado. A transcrição desse RNA mensageiro, porque esse DNA ele está mutado. Consequentemente, o RNA mensageiro também vai estar alterado e essa proteína também vai estar alterada. Letra E, só para a gente confirmar, a conformação estrutural da proteína do receptor do hormônio presente na membrana plasmática. Essa conformação realmente ela vai estar alterada, mas a mutação diretamente vai afetar a transcrição, beleza? Ficamos aí então com a letra... Opa. Letra D. Eita, gente, quer sair não, peraí. Vamos lá. Vai sair, vamos marcar. Ih! Vamos voltar aqui. Vamos de novo, vamos escolher rosa então. Pronto. Não vai? Vamos voltar um pouquinho. Aí aqui foi. Agora vai. Aê, pronto. Pra marcar certo, é isso aí. Boa. Vamos lá, então. Lembrei bem das aulas de biologia, sim, das estruturas celulares e tal. Muito legal, né? Na realidade, quando a gente fala em biologia molecular, a gente está falando muito da química. Você vê que ela cita termos ligação peptídica, aminoácido, a sequência de aminoácidos que define a proteína. E aí já vai encostando um pouquinho de novo na química quando ela fala que a forma define a função. Que é bem isso, na verdade, que acontece quando a gente troca uma molécula numa estrutura e aí acaba mudando tudo, né? Em que na biologia, ela está indo para o lado da biologia molecular, mas se a gente fosse puxar um pouquinho a sardinha para a química, a gente podia ir para o lado do polímero. O polímero é muito assim, ao trocar uma única molécula na estrutura do polímero, que são aquelas moléculas zonas grandes, que formam os plásticos, que formam os tecidos, você tem materiais com propriedades muito diferentes, com propriedades muito alteradas, e isso, na verdade, vai comprometer toda uma série de eventos que pode ser feito com aquele material, né? A gente sempre cita, né, como exemplo os homopolímeros, o PP, o PVC, né, o Teflon e os heteropolímeros, que só da gente usar moléculas diferentes a gente já tem, nossa, ótimos materiais, nylon, PET, enfim. Né? Muito legal, bem legal, gostei. E aí vamos aproveitar, já que a gente tá aí nesse bate-bola aqui, vamos pegar uma questão que, nossa, conversa com os dois. E aí uma questão que conversa muito, além da separação de misturas que a gente estava falando, é uma questão que envolve quem? Que a gente está falando aqui desde o começo dessa live, bioquímica. Ah, pois é, comida, falou de biologia também, é falar de comida. Então, trouxe essa questão aqui, que é uma questão bem cara da Unicamp, que é uma questão muito inter, e se a gente está falando de questão inter, a gente também está falando de Enem, por que não? A gente sabe disso, porque a prova da ciência da natureza intercala até disciplinas nas próprias alternativas, né? E essa questão da Unicamp vai fazer muito isso. Muito embora o que vai resolver a questão, e a gente vai perceber isso bem, né, é a separação de misturas em si, a gente precisa um pouquinho da biologia e dos termos em bioquímica para não cair em certos problemas na questão. Vamos dar uma lida, ó. Em seu livro Como se faz química, o professor Aécio Chagas afirma que quem transforma a matéria, né, sem pensar sobre ela, não é e jamais será um químico. Então considere alguns produtos que um cozinheiro reconhece nas linhas 1 e 4 do quadro a seguir e aqueles que um químico reconhece nas linhas 5, 8. Então, quando a gente olha para essa tabela lá, a primeira linha, a linha do cozinheiro, a primeira coluna, aliás, é a linha do cozinheiro, né? Então tá colocando aí vários produtos de cozinha, ou que estão na cozinha, alimentos, carne, açúcar, chá, óleo e tal. E na outra coluna, mais ao lado aí, a coluna da química, né? Então tem extração, tem carboidrato, tem hidrocarboneto aromático, tem proteína. E aí, o que ele quer com tudo isso? Ah, um químico, ó lá, familiarizado com as atividades culinárias,
com o que ele vai relacionar linhas. Então aqui, vamos perceber que diferente das questões que a gente está, na verdade, meio acostumado, em que, como a gente fala muito em ciência da natureza, o verbo de comando está na pergunta? Não, aqui não. O verbo de comando, quer dizer, aquilo que a gente tem que fazer, não está na última linha, não está na pergunta, na linha da pergunta, está nas alternativas. Por isso que a gente sempre fala, né, Lari, que nas questões de ciência da natureza, é muito legal quando a gente vai resolver, tentar achar esse verbo de comando primeiro, tentar achar na pergunta, o que a pergunta quer de mim? Ah, mas como é que eu reconheço um verbo de comando? Normalmente também muito associado ao que a gente chama, em ciência da natureza, de palavra gatilho, palavra-chave mesmo, aquelas que lembram, na verdade, a nossa área. E aqui, nenhuma dessas palavras está na última linha. Por quê? É porque elas estão nas alternativas. Então aqui, vale muito a pena a gente fazer uma breve análise das alternativas. Dá uma olhadinha, ó. As linhas 1 e 7, porque o aroma da carne se deve a hidrocarboneto aromático. As linhas 3 e 5, porque que a infusão facilita a extração de componentes importantes do chá. 4 e 6, porque os hidrocarbonetos são constituintes importantes do óleo comestível. E 2 e 8, porque a proteína é um tipo especial de açúcar. Ou seja, você vê que a Lari até já deu uma... Eita, como assim, né? E aí acho que vale muito a pena a gente, na verdade, traduzir todos esses termos. Por quê? Porque essa questão, que é uma questão, na verdade, além de inter, né, pra caramba, ela chama atenção por uma outra coisa. Percebe que ela não tem uma pergunta, ela tá, na verdade, soltando frases, e o que ela quer é que a gente ache essas coerências nessas frases. E coerências do ponto de vista de quem? De um químico familiarizado com essas atividades da cozinha, com o que ele vai relacionar corretamente as linhas. Ou seja, a gente precisa ver o que tem coerência com o quê. E se a gente não conhece os termos, a gente não sabe o que uma coisa tem a ver com a outra. Tem que algumas coisas, assim, do dia a dia. Por exemplo, assim, carne, todo mundo sabe que é proteína, aí, ó, né? Eu ia jogar então, essa pra assim, ela. Tem coisas, assim, que é do dia a dia, que vai pagar nosso churrasco aí. Pois Você pensa, açúcar, carboidrato. Então, tá vendo? Ou seja, aqui a gente, na verdade, está falando muito, na verdade, usando muitos termos que você vê, a biologia já olhou meio assim, opa, peraí, a carne, proteína, açúcar, carboidrato, é essa associação que a gente tem que fazer. Percebe? A gente está usando aqui palavras gatilhos. Quando a gente falou de carboidrato, e a questão deu isso na tabela. Quando a gente falou de proteína, e a questão deu isso na tabela, que nem, produção, volta aí no nosso slide, vamos achar esses termos na tabela aí, ó. Ó esses termos aí, ó. Proteína aí, ó, que a Lari falou, ó lá. Então tem a ver com carne. Então quer dizer, se a gente fosse fazer uma ligação correta, seria a ligação da linha 1 com a linha 8, por exemplo. Agora eu tô entendendo. Quer dizer, não tem uma pergunta específica. Não tem. Mas o que ele quer é que você saiba relacionar os termos de modo coerente. A Unicamp faz isso há muito tempo. Perceba que eu peguei essa questão de 2016, porque ela tem desde essa época feito isso constantemente nas questões. Aqui ela fez com biologia ainda. Talvez até para, além de fazer inter, tentar ver se a gente consegue essa relação entre biologia, química, bioquímica. Mas ela faz isso só com biologia? Faz. Ela faz isso só com química? Faz. Então é legal a gente estar familiarizado com os termos da área. E é isso que vai matar a questão. Então a gente já relacionou aí, ó, com a ajuda da Lari também, os termos 1 e 8. E a Lari também já falou, peraí. Açúcar, proteína, não é. Opa, porque açúcar é energia. E a função principal de energia tem a ver com carboidrato. Então uma linha que também teria uma forte ligação é a linha 2 do açúcar com a linha 6 do carboidrato. Essa é a segunda ligação correta. Tá. Então tem como a gente fazer essas ligações? Tem como a gente fazer essas ligações. E uma aqui, que é muito legal e que tem a ver com a química, que é isso justamente que ele quer, é o processo de separação de misturas, que era inclusive um dos temas da nossa aula. Olha ele aqui, ó, a extração. Puxa vida, mas eu não lembro o que era extração. Dá pra, assim, você me dar um exemplo, assim, de quando que a extração acontece? Por incrível que pareça, a gente, na verdade, faz extração, por exemplo, quando a gente faz café. É muito normal, ou muito comum a gente falar assim, vamos fazer café, beleza, o filtro, o coador, é filtração. Não, mas pera um pouquinho, tu já tomou café frio? Sei mesmo, já tomou café frio? Ela já até fez uma cara, frio? Pois é, aí não faz café frio porque é ruim. Não é só porque é ruim.
A gente, na verdade, tem que usar água quente para fazer café, porque a água quente dissolve, extrai a palavra correta. Ela puxa pigmentos, cheiros, notas, coisas que estão ali que a água fria não consegue, na verdade, tirar. Ela faz essa extração. Ah, não, mas pera, só tem isso no café. Não. Quando a gente, por exemplo, vai numa sauna ou mesmo num lugar, na verdade, desses que tem um aromazinho ou algum cheirinho, de onde que foi obtido esse cheiro? Muitas vezes por extração. A sauna mesmo, ela usa uma técnica que já inclusive foi tema de questão do Enem, em que ela pega ervinhas que têm um cheiro, por exemplo, hortelã ou outras ervas aí mais aromáticas do que ele, e passa sobre ele, na verdade, vapor de água quente. Ou mesmo joga água quente, né? E ao fazer isso, o que acontece? Sai, na verdade, é extraído, na verdade, esse composto, e aí o vapor de água arrasta esse composto para dentro da sauna, e é isso que dá esse cheiro aí que a gente conhece. E um exemplo aí de, na verdade, processo de extração que tá aí, inclusive na tabela, que é um concorrente do café, olha quem é, ó, que tá até aí, é o chá. Então, se a gente soubesse que no café, além da filtração, a gente também faz extração, a gente teria matado o problema aí, ó. A extração tem a ver com a linha do chá, que é, na verdade, uma das maneiras da gente também responder. Então, você vê, olha quanta associação certa a gente fez. A linha 1 com a linha 8, a linha 5 com a linha 3, a linha 2 com a linha 6. Então agora vamos, na verdade, ver aonde que está essa associação. E eu posso só fazer um comentário? Porque eu trabalho com ele sobre óleo. Aí, ó. Óleo a gente trabalha na biologia porque ele é um triglicerídeo, ele é formado por um álcool e 3 ácidos graxos, que são hidrocarbonetos. Aí, ó lá. Que são cadeias de 4 a 36 carbonos. Eu vou falar a verdade, eu vi a extração, falei, eu matei a questão mais pelo hidrocarboneto. Eu falei, hidrocarboneto só pode ser óleo. Porque nós temos ali os triglicerídeos, óleos e gorduras, né? A gente tem o óleo que é formado por ácidos graxos ali de cadeias insaturadas, as perninhas tortinhas, né? Por isso que é líquido em temperatura ambiente, e as gorduras que são formadas aí para os hidrocarbonetos, ácidos graxos, que são saturados, as perninhas todas retinhas, por isso que é sólido. Aí, ó lá, olha, a biologia com a química, mano, só tá faltando reação o negócio aqui, Acho que vamos deixar quieta a reação. Vou ficar só com a bioquímica. Não, já estamos reagindo já. Mas veja, quando a gente, na verdade, então, tá conversando sobre os processos de separação e, ao mesmo tempo, tentando associar termos, algumas coisas nessa tabela também estão aqui para te pegar, e foi muito legal essa análise que ela fez. Produção, mais uma vez a tabela aí pra gente matar a questão. Quando ela fala aí, e a Lari falou muito bem aí, óleo, e como é que faz para mudar a cor? Põe em cima. Põe em cima, isso, assim? Aí, ó lá, tecnologia é outra coisa, né? O óleo, na verdade, ele, como a Lari mesmo falou, é um triglicerídeo, formado de quem? Ácidos graxos e glicerol, que não tem o hidrocarboneto aromático. Vale lembrar que o hidrocarboneto aromático pertence à classe do benzeno, e o benzeno é aquele negocinho que parece um ovo frito lá, o hexágono com a bolotinha no meio. E portanto, opa, vamos fazer pra cá aqui, que senão a galera não vê ele aí, ó, ele aqui, ó, tá? E portanto, o que acontece? O nosso óleo não tem isso. E é isso que faz essa associação não ser muito legal, não ser muito correta, né? Mas vale, sim, lembrar... Isso, gente, porque eu já ia fazer essa associação correta, tá vendo? Pois é. Porque eu da biologia, que não sei sobre esse anel aromático, eu ia bater o olho e falar hidrocarboneto, eu ia falar óleo. Pois já aprendi. Exatamente. Muito embora, pode até ter, Lari, algum óleo que a gente aí não conheça, ou sintético, que use aí os aromáticos, que use o benzeno. Mas você tem razão, a grande maioria dos óleos, das gorduras, que a biologia aí dá como diferença, né, o estado físico, a gordura é sólida, o óleo é líquido, nós da química até usamos mais esse termo, a gordura é preferencialmente saturada, só tem ligação simples, e o óleo é insaturado, tem duplas, enfim, né? A gente na verdade conhece grande parte deles como sendo não aromáticos, e é aí que a gente, na verdade, deixou esse um pouco de lado. A questão usou esse termo aromático, inclusive, para tentar levar você para uma resposta incorreta associada ao cheiro. Por isso que quando a gente... por isso que quando a gente olha a letra A, olha lá, o aroma da carne se deve ao aromático, o cheiro do composto aromático é um cheiro pungente, é um cheiro ruim, é um cheiro que enjoa. Quer ver um exemplo de composto aromático que todo mundo aqui já sentiu cheiro? Gasolina. A gasolina tem muito benzeno. Então a gente sente cheiro... delícia, Só que depois ele dá uma enjoada, é um cheiro muito forte, bem diferente do cheiro da carne cozinhando, ou seja, não. Agora,
A linha 3 e 5 foi a associação que a gente fez da extração com o chá, porque a infusão, que é o chá, facilita a extração dos componentes dele. É ela, a resposta é ela aí, letra B de... Beijo pra essa questão que foi aí maravilhosa, é isso aí, maravilha. Essa daqui eu gostei, gente, eu amo bioquímica, então... Você viu que eu dei uma escorregada no óleo ali, mas agora eu já aprendi, galera. Bora lá, então. Mais uma? Vamos. Opa, de segunda fase aí? Vamos fazer uma questãozinha, mas essa questãozinha é tranquila. Ó, indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. Principal causa de intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especificamente na idade adulta. A indústria de laticínios beneficia-se da biotecnologia para incluir a lactase de uma levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim produtos lácteos sem lactose. Vamos lá. Primeira coisa, Quanto lácteo. Primeira coisa, nós mamíferos temos, né, a maioria tende a parar de produzir essa lactase na vida adulta, porque a gente não consome mais leite. Porém, em muitas comunidades africanas, a principal fonte de água é leite. Então, há 10 mil anos atrás, aconteceram mutações aonde esses indivíduos que consumiam leite e era a principal fonte de água, eles tiveram mutações aleatórias que eles passaram a conseguir digerir a lactose na vida adulta. Então, se você digere a lactose sem soltar pum, você é um mutante. Eita. Tá vendo? Se você come lactose e não solta pum, gente, você é mutante. Ser mutante não é só lá o Wolverine, não, entendeu? É não soltar pum quando toma leite. Tô mais pra Magneto, tô flutuando aqui nessa live, aqui, boa. Tamo voando, boa, bem legal. E na verdade, um comentário, né? A intolerância aí tem atingido cada vez mais pessoas têm falado bastante disso, né? Que hoje tem também, eu sou meio crítica às dietas, né? A gente hoje, não pode lactose, calma. Você tem intolerância? Então realmente você não pode. Não pode glúten, calma. Você tem doença celíaca? Então não pode. Eu sou bem chata com relação à dieta restritiva, eu não gosto, é minha opinião. Não acho que o nosso corpo foi feito para ter dieta restritiva. A gente foi para ter uma dieta balanceada e saudável, né? Aí. Sou contra os processados, entendeu? Bem legal. Mas eu acho que um pãozinho não vai matar a gente. E nem um queijinho, né? Porque vai, o queijinho tem lactose. Não vai, gente, não vai, né? Mas vamos lá. E aí nós temos uma enzima chamada de lactase. E se você tá ligado em sistema digestório, você tem que lembrar, vamos lá? Começa na boca de digestão do amido e glicogênio, que vai ser digerido em maltose. Então aqui na boca a gente tem a amilase salivar, que o pH ótimo de atuação é um pH neutro, pH 7. Lembra que as enzimas têm um pH ótimo, aonde a sua atividade vai ser máxima. Quando a gente vai para o estômago, a gente tem ali um pH bem ácido, por volta de 2, 3, aonde a gente tem dá para corroer assim um prego? Eita, fácil. Então, nosso estômago até produz o muco para proteger a si próprio, para não ter uma autodigestão. Então, o que acontece é que lá no estômago a gente tem digestão de proteína. E quem faz essa digestão é a pepsina, que é enzimativa. Quando ela está inativa, a gente chama de pepsinogênio. Quando ela entra em contato com o ácido clorídrico, ela se ativa e transforma em pepsina. Então, estômago, a gente tem digestão de proteína, pH bem ácido. Tanto que quando a gente tem azia, é exatamente o bolo alimentar voltando pelo esôfago, trazendo essa acidez do estômago. E aí vamos para o intestino delgado, que é onde a gente, aqui interessa pra gente. Intestino delgado finaliza a digestão de tudo. E ali é liberado 3 substâncias. O suco pancreático, produzido pelo pâncreas, que a gente tem como enzimas ali, a quimiotripsina, tripsina, que digere proteína. Nós temos a lipase pancreática, que digere os lipídios. Nós temos ali a amilase pancreática, que continua digerindo os carboidratos. E nós temos também o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. E ali tem 3 enzimas extremamente importantes: sacarase, lactase e maltase. Por que eu sei que é enzima? Porque termina com ase. Essa eu lembrava. Então, aí nós sabemos que são enzimas. Então, se a gente tem a maltase, ela digere a maltose, que é o açúcar da cerveja. Delícia. Em glicose mais glicose. Agora começou a ficar bom. Né? Temos também a sacarose, que é o açúcar das frutas, que quem digere é a sacarase, em glicose mais frutose. E temos o açúcar do leite,
que é a lactose, que ela é digerida pela lactase em glicose mais galactose. Então, lembrem-se que a lactase, ela age no intestino delgado, aonde o pH é básico, por volta de 7,5, 8, tá? Na verdade é um 8 ali, pH mais básico. Então, ao longo do trato digestório, a gente tem alterações de pH para cada enzima atuar da sua melhor forma, beleza? Então, vamos lá. Falamos aqui sobre pH, agora pH, aqui temos um especialista para falar de pH com a gente. Não tanto quanto ela. Considerando que o pH ótimo para o funcionamento da lactase é de aproximadamente em que... considerando que o pH ótimo para o funcionamento da lactase é de aproximadamente em que região do sistema de... Isso é estranho isso aqui, né? Faltou um detalhezinho aí. Em que região do sistema digestório ocorre a atividade da enzima? A gente já falou sobre isso, tá? Então, ela vai acontecer no intestino delgado, que é a primeira parte, né? A primeira parte chamada de duodeno. O intestino delgado, ele é composto de 3 partes. A primeira que é o duodeno, depois o jejúno e o íleo. O duodeno é onde acontece a digestão de tudo. O jejúno e o íleo é onde é absorvido o nutriente proveniente da digestão, tá? Então, vamos lá. A atividade da enzima lactase ocorre no intestino delgado, pH alcalino, que quebra a lactose em glicose mais galactose, como eu já tinha falado para vocês, tá? Uma questão simples, então não precisa aqui, gente, foi bem direto o que ele perguntou. Se você começar a colocar um monte de coisa, você não vai ganhar ponto extra, você só vai perder tempo. Então foca no que ele pediu, isso. Vamos lá então. A região codificadora do gene é precedida e controlada por uma região regulatória. Eita, que é isso? Vamos lá. O gene, ele tem aqui basicamente 3 regiões. A gente tem, deixa eu puxar aqui um pouquinho. A gente tem uma região que a gente vai chamar de região promotora. Eu vou inventar aqui uma sequência, gente. Logicamente que nem sempre é essa. Aí a gente tem uma região codificante ou codificadora. E para fechar, a gente tem uma região terminal. Então, aqui, região promotora, região codificante e região terminal. Então, se você lembra um pouquinho de transcrição, e aqui a gente estava falando antes sobre isso, a RNA polimerase é a enzima que vai fazer... Olha como é fácil de entender. RNA faz o quê? RNA polimerase faz o nome dela, RNA. Polimerase que ela está produzindo um polímero. E o RNA é um polímero. Então, a RNA polimerase produz o polímero, que é o RNA. Esta RNA polimerase, ela liga na região promotora, que é a região que vai indicar aonde tem que começar ali a transcrição. Ela liga na promotora, se desloca pela codificante, colocando os nucleotídeos complementares, e se desliga na terminal, que é para indicar que acabou o gene, beleza? Essa região promotora, ela é regulatória, porque se tiver uma molécula inibidora ligada, a RNA polimerase consegue ligar? Não consegue. Então, ela inibe o processo de transcrição. Se tiver uma outra molécula que potencializa essa transcrição, vai aumentar a velocidade dessa transcrição e vai aumentar a quantidade desse transcrito. Então, essa região promotora, ela é sim uma região regulatória, que aumenta ou diminui o processo de transcrição e, consequentemente, a produção desta proteína. E olha que interessante, a mutação que aconteceu nesses povos, por exemplo, africanos, é exatamente na região regulatória, né, que vai indicar ali uma maior potência desse processo de transcrição. Uma mutação de C para T, na região destacada, depois tem a tabela, aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte europeu, também no norte europeu, mas também aconteceu nas populações africanas, e foi conservada, resultando em uma manutenção da expressão do gene na idade adulta e, consequentemente, permanência da habilidade de digerir a lactose, como eu já expliquei para vocês. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança característica da tolerância à lactose na idade adulta? Então, primeira coisa, aonde aconteceu? Aconteceu na região codificante do gene? Não. Aconteceu na região promotora, na região regulatória, que vai aumentar a produção desse transcrito na vida adulta. O transcrito é o RNA mensageiro, tá? Agora, gente, vamos olhar para a tabela. Eu vou tentar aqui destacar. Então, mudou, ó. Opa, de novo, não deu certo? Aqui. Vamos ver, então, aqui, ó.
Quem tem intolerância à lactose, que teoricamente não são os mutantes, tá? São as pessoas típicas que não têm mutação. Elas têm 2 Czinhos aqui, ó. Então, se você tiver Czinho aqui, né? Então você não digere lactose, você não é mutante. Se você tem aqui a tolerância à lactose, você produz a enzima, você é TT. Se você também é TC ou CT, vamos lá fazer assim, ó. E aqui CC e aqui TT. Então vamos pensar assim. Olha, se eu tenho uma única letrinha alterada, se eu recebi uma única mutação, eu já consigo produzir lactose na vida adulta. Então significa que ela é dominante, porque basta uma cópia do gene mutado que eu já consigo produzir a lactose na vida adulta. Para eu ser intolerante, eu tenho que ganhar as 2 cópias que não são mutadas. Então, nesse caso, basta ter essa cópia que já vai ter expressão, ou seja, é uma característica dominante. Vamos lá. A mutação aconteceu em uma região antes do primeiro exon. Exon, gente, é chamada também a região codificante, tá? Indicando que ocorreu em uma região não codificadora do gene, como eu falei para vocês, regulatória ou região promotora. A herança da tolerância à lactose na idade adulta é autossômica dominante. Peraí, Larissa, autossômica? A gente tem um monte de cromossomo, mas tem um cromossomo que é diferente no macho e na fêmea, que é o XX e o XY. Esse a gente chama de sexual, é o parzinho sexual. O que sobra é autossômico. Então, quando não é ligado ao sexo, a gente chama de autossômico. Autossômico dominante, através da absorção, né, através da observação da tolerância dos indivíduos 2 e 3, como a gente viu aqui. O indivíduo 2 e 3, basta ter uma cópia do gene mutado que já expressa a lactose na fase adulta, beleza? Último para a gente terminar aqui, vamos lá. Bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de leveduras são utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase de uma levedura para que ela possa ser expressa em bactérias. Galera, aqui a gente tem que trabalhar com biotech. Bora lá que eu vou até me organizar aqui, ó. Experimento do dia. Vamos fazer sim lactase em laboratório. Pega a sua tesoura sem ponta. Mentira. Vamos lá. Nós temos aqui o DNA humano. E nesse DNA humano, ou vamos pensar que é o DNA do fungo, que ele aqui falou fungo, não tem problema. Vai, DNA do fungo. E a gente tem uma partezinha aqui, ó, vamos supor que aqui é o gene da, deixa eu voltar, da lactase. Então, o que eu preciso? Primeira coisa, meu experimento do dia. Eu preciso de uma enzima de restrição. A enzima de restrição, ela corta o DNA em regiões específicas. Você consegue comprar no Mercado Livre, mentira. Mas você consegue comprar em laboratório. Você consegue comprar em laboratório. E ela corta onde você quer exatamente. E aí você consegue extrair o seu gene de interesse, que nesse caso é o gene da lactase. Beleza, extraí meu gene. Mas agora eu quero colocar o gene na bactéria. Porque a bactéria vai produzir para mim a lactase. Então, aqui eu tenho uma bactéria. E para colocar esse gene dentro da bactéria, eu preciso de um vetor. Pensa aí, pensa assim, a Aedes aegypti não é o vetor da dengue? Vetor é aquele que transmite. Então, o vetor gênico é aquele que transmite o gene para a minha célula-alvo. Então, a gente pode usar um vírus chamado de bacteriófago. Eu coloco, deixa eu até mudar de cor ele, eu posso usar, então, esse bacteriófago. Ele é um vírus que infecta bactérias. Eu vou pegar esse vírus e coloco o gene da insulina dentro dele e ele vai injetar na bactéria. Então, eu posso usar um vírus dentro da biotecnologia como vetor. Então, vetor. Opa! Cadê aqui? Vamos voltar, que aí a gente... Pronto. Vetor. Ah, não quero usar um vírus. Você pode usar um plasmídio bacteriano. O plasmídio bacteriano, ele é um DNA extracircular das bactérias. Vamos um pouco mais pra cima, que senão a galera não vê. Vamos lá, peraí, deixa eu mudar aqui então. Aí. Pronto. A gente tem aqui um plasmídio, que é um DNA extracircular. Maravilhoso, plasmídio. Gente, eu preparo meus alunos pro pior. O pior é meu desenho. Pronto, é isso. Pessoas, a gente tem um plasmídio, que é um DNA extracircular bacteriano. Eu posso cortar esse plasmídio e inserir nele o gene da lactase. E agora eu preciso fazer com que essa bactéria pegue esse plasmídio. A bactéria realmente ela pega os DNAs do meio,
mas quando ela quer. Mas eu quero que ela pegue agora. Eu dou um choque nela. A gente é muito bonzinho em biologia. Eita. A gente dá um choquinho térmico nela. Um choquinho térmico. E ela vai lá e pega esse plasmídio que eu chamo de transformação bacteriana. Então aqui eu tô mostrando para vocês etapas que vocês poderiam citar dentro dessa questão. A gente tem a extração do DNA de interesse, feito pela enzima de restrição. Depois eu preciso transferir esse DNA de interesse para o meu organismo de interesse e para isso eu vou usar um vetor, que pode ser um vírus, no caso das bactérias é o bacteriófago, no caso de outras células, por exemplo, uma célula humana, que isso pode acontecer, a gente modifica outros vírus, porque o bacteriófago não vai infectar a nossa célula. Então a gente modifica vírus dentro da biotech para usar como vetor gênico. Ou eu posso usar um plasmídio para esse DNA entrar dentro da bactéria. Uma vez o DNA dentro da bactéria, ela vai fazer a expressão gênica. O que é a expressão gênica? O que eu comecei falando no início da aula. É a transcrição e a tradução de um gene até a produção de uma proteína. Finalizando, deve-se isolar a região codificante do gene responsável pela produção da lactose das leveduras, depois inseri-la em um plasmídio para que seja traduzida a informação para a produção de proteína. Fizemos um experimento do dia aqui, a nossa lactose, né? A nossa lactase em laboratório. Já tava esperando a garrafa do leite aqui, a cerveja gente? Também prometeu cerveja, a gente cobra mesmo. E ó, cerveja, né, é algo que envolve biotech, que os sumários faziam, né? Eles usavam os fungos para fermentar a cevada e conseguir produzir a cerveja. E a cerveja era um alimento para eles. E era coisa de mulher, que quem produzia cerveja eram as mulheres, galera. Fantástico. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Lari, super agradeço da gente estar aqui. Espero que vocês fiquem aí com a gente na nossa rede social, nos nossos canais. Acompanha mesmo, que a gente volta aí logo menos, quando você menos esperar, até tua prova. A gente vai se vendo aí mais outras várias vezes. Só conteúdo de qualidade. Nossa, só coisa top. Então, assim, galera, não perde. Se perdeu, assiste depois, porque vale a pena. Isso faz a diferença lá no seu vestibular, tenha certeza disso. Volta esse vídeo, faz o exercício de novo e se precisar, a gente tá aqui para te ajudar. Exatamente, sempre. Estamos aqui. Estude.